História da Igreja. Aula 24. Resumo geral. Aula 15. A Igreja Reformada. Esse é o período marcado pelos inúmeros movimentos em favor de uma reforma no seio da Igreja Católica, o que não aconteceu, motivo que levou os reformadores a iniciarem em seus países de origem protestos através de discursos públicos, publicação de livros e tradução dos escritos sagrados para a língua vernácula. O que os levou a serem chamados de protestantes? Quinto período num relance. Início. Ano 1453 d.C. Local. Constantinopla. Evento. Queda de Constantinopla. Papas. Reformadores. E principais eventos. Protestantes anônimos. Vários seguidores dos pensamentos de John Wycliffe e Hus foram perseguidos e mortos. Tomás de Torquemada, 1483. O maior inquisidor da história, nomeado de Grande Inquisidor de Castela. William Tyndale foi um pastor protestante que, em 1494, traduziu a Bíblia para uma versão inicial do moderno inglês. Jerônimo Savonarola foi excomungado, preso, enforcado e queimado em 1498 por ter pregado contra os males sociais, políticos e eclesiásticos do seu tempo. Primeira missa no Brasil, celebrada em 1500 d.C. Martinho Lutero, 1517, lança suas 95 teses e em 1520 é excomungado. Tradução do Novo Testamento para o alemão por Lutero em 1522. A Reforma na Suíça, pelo monge Ulrico Zwinglio em 1525 d.C., o qual se convenceu que a Bíblia Sagrada era o meio de purificar a Igreja, ganhando o apoio do governo de Zurique. Em 1530, os luteranos apresentaram a Confissão de Augsburg. Nesse período, a Bíblia é dividida em versículos, 31.173. Quinto período num relance. Em 1535, William Tyndale entrega a edição final do Novo Testamento em inglês. Em 1536, Tyndale foi queimado na fogueira. Em 1537, a Inglaterra se declara protestante. Em 1541, João Calvino funda a Igreja Calvinista, passando a ser considerado o maior teólogo do seu tempo.
A teologia de Calvino foi revolucionária para a época. Em 1543, Lutero publica a Bíblia completa em alemão. Essa tradução trouxe esclarecimento sobre o verdadeiro cristianismo. O Concílio de Trento, 1545-1563, foi um concílio católico importante por suas decisões sobre os dogmas e a legislação eclesiástica, doutrinas contra os temas protestantes. Em 1572, morre John Knox. Os calvinistas de fala inglesa passam a ser chamados de presbiterianos. 1573. Inclusão dos apócrifos nos escritos sagrados. 1604. Nasce a Igreja Batista. 1618. Inicia-se a Guerra dos 30 Anos. Sucessivos conflitos político-religiosos envolvendo católicos e protestantes germânicos ganham proporções alarmantes, transformando-se em guerra que se alastrou por toda a Europa, a qual duraria 30 anos. Em 1632, Galileu é condenado pela Inquisição Católica. O término desse período coincide com a assinatura do Tratado de Westfalia, que marca o fim das hostilidades provocadas pela Guerra dos 30 Anos. Fim da Guerra dos 30 Anos, 1648. Término. Ano 1648 d.C. Local. Alemanha. Evento. Tratado de Westfalia. Aula 16. A perseguição católica. O catolicismo não assistia o desenvolvimento protestante de braços cruzados, porém procurava massacrar o menor sinal de ameaça de maneira brutal. A perseguição católica perpetrada no mundo foi horrível. Usava toda sorte de torturas para desanimar e intimidar os que ansiavam por uma reforma nos meios eclesiásticos. Ao aprisionar os que de alguma forma ofereciam resistência, até mesmo contra os pensamentos do clero católico, a vítima era então fustigada, sendo-lhe aplicado os mais monstruosos e terríveis métodos de tortura. O acusado era apresentado ao juiz ordinário da Inquisição, já sabedor do que lhe aguardava. Teria seus bens confiscados, seria torturado e, caso não denunciasse os parentes, poderia ser queimado vivo. As torturas a que eram submetidos obedeciam a gradações, umas mais cruéis do que as outras, motivo que levou os dirigentes católicos a desenvolverem inúmeros instrumentos de tortura. O fim do quinto período.
a Guerra dos 30 Anos. Iniciou-se uma guerra em 1618, um século após a Reforma, que envolveu quase todas as nações europeias. Reis católicos perseguem protestantes, forçando suas conversões, e essa perseguição acaba em guerra por toda a Europa. Possivelmente a mais sangrenta que a Europa tinha visto até então, conhecida como Guerra dos 30 Anos, provocada por fortes convicções religiosas dos grupos católicos e protestantes. Essa guerra levou a uma série de batalhas que, em alguns casos, dizimaram a população. Só para se ter uma ideia, a população da Alemanha foi reduzida pela metade. Cidades que antes eram expressivas foram devastadas. E assim, as pestes, epidemias assolam o continente europeu. Em 1648, a guerra terminou com a assinatura do Tratado de Paz de Westfalia, que fixou os limites dos estados católicos e protestantes. O período da Reforma pode ser considerado terminado nessa época. A saga de Lutero. Seu nascimento. Nasceu em Elsben, Alemanha, em 1483. Sua primeira graduação. Recebeu o grau de mestre em artes em 1505. Sua ordenação. Se deu em 1507, 2 anos depois de entrar num mosteiro. Sua segunda graduação. Se torna doutor em teologia em 1512. Seu protesto. Em 1517, afixa suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Seu interrogatório. Em 1518, é interrogado pelo cardeal Caetano. Sua excomunhão. 1521, o Papa Leão X o excomunga. Seu casamento. Se casa com a ex-freira alemã Catarina von Bora, em 1525. Sua morte. Lutero morre em 1546, em Elsben, com a idade de 63 anos. Aula 17. Sexto período. A Igreja Moderna. Esse período marca a história da Igreja de modo profundo, revelando-nos fatos que contribuíram de modo ímpar para que a Igreja protestante definitivamente conquistasse seu lugar e se lançasse no evangelismo mundial. No entanto, os dois eixos em que giram os principais eventos procuram de modo direto revelar-nos como a Igreja cristã subsistiu
a duas guerras mundiais que assolaram o período da Era Moderna. O sexto período, num relance.